shorts que eu gravei para o YouTube, eu falei que para que Deus te veja, você precisa chamar a atenção. E só chama a atenção de Deus aqueles que reagem. E a gente vê isso na história gloriosa de Bartimeu, um rapaz que teve a sua família atingida pela ascensão romana às imediações de Jericó, e que por ter o seu pai, um homem cuja história afirma ser um homem de muita relevância na sociedade, por ter sido um comandante, talvez um general de guerra aposentado, mas que prosperou muito depois de sua aposentadoria, envolvendo-se no comércio local. Mas conforme Roma assumiu aquela região, sabendo de quem ele era e de quem se tratava, foi logo tratando de cortar sua aposentadoria e confiscar todos os seus bens. Isso colocou a família numa situação dificílima, ao ponto de Bartimeu, um de seus filhos, então chegar à situação de mendicância, o qual chamou a atenção de Deus com a sua atitude. É sobre ele que eu quero falar. O texto sagrado afirma que Bartimeu estava sentado à beira do caminho quando Jesus subia para Jerusalém, porque aquela região ela era uma região muito visitada por conta da sua localização, e aquela parte era como se fosse um oásis. Então todos que subiam a Jerusalém passavam por ali, e Bartimeu, sabiamente, como mendigo, se colocou no caminho onde havia prosperidade para que assim angariasse mais recursos com maior facilidade. Mas o que Bartimeu não sabia era que Jesus passaria por ali. E quando Bartimeu descobriu que era Jesus quem estava passando, diz aqui o texto sagrado, que quando ele viu que era Jesus, ele então pôs-se a clamar. Diz assim, olha só isso. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam. Olha isso. Muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: O que queres que eu te faça? E o cego disse: Mestre, que eu tenha vista. Então Jesus disse: Vai, a tua fé te salvou. Então, olha que glorioso isso. Aqui tem muita riqueza de detalhes que não pode ser desperdiçada. Você vê que tinha uma multidão que seguia Jesus. E quando ele soube que era Jesus que estava passando por ali, olha só, aquela multidão, ao ouvi-lo clamar por ajuda, por socorro, o que a multidão fez? Mandou que ele se calasse. Meu amigo, preste a sua atenção. Haverão momentos na sua vida que você vai ter que parar de ouvir os religiosos. Pare de ouvir principalmente os religiosos, porque só você sabe da sua dor, só você sabe da sua necessidade. Então se concentre naquilo que você quer e não dê ouvidos a quem não quer o seu bem. Não dê ouvidos àqueles que acham isso ou que acham aquilo. Vá naquilo que você crê. Bartimeu, sabiamente não ouvindo a voz daqueles seguidores, começou a gritar cada vez mais alto, e aquilo fez com que Jesus parasse. Lembra que eu falei no início do vídeo que a sua atitude ela chama a atenção de Deus? Ele fez Jesus parar. E quando Jesus parou, mandou que o chamasse. Veja bem, e quando o chamaram, ele deu um passo muito importante. Ele tirou de si a capa. Aquela capa, ela era como se fosse uma identidade daqueles que viviam na condição de mendicância. Então aquela capa significava tudo que era de negativo, tudo que era de pejorativo, tudo que era de ruim para ele. Você quer alcançar algo de Deus? Esqueça as suas debilidades, esqueça o que você tem passado, esqueça o que falaram a seu respeito, esqueça tudo que é mal. Se concentre e vá a Deus com a certeza de que Ele vai resolver o seu problema. Então, quando ele tirou aquela capa, ele jogou a sua história ruim fora, ele jogou o seu passado fora, e é o que você tem que fazer. Não importa qual seja o seu passado, não importa o que você viveu, ou que de repente até esse momento você está vivendo. Jogue isso fora, tire essa capa.
e se colocando diante do mestre. E o mestre perguntou: o que queres que eu te faça? Ele disse: eu quero ver. Quero ver. Há outras passagens onde dizem que ele disse que eu torne a ver. Eu entendo dessa maneira porque, dada a situação de dificuldade na qual a família dele foi colocada por imposição dos romanos, certamente adquiriu algum tipo de infecção nos olhos, mas por falta de recurso, ele não pôde tratar e veio a condição de cegueira que posteriormente o levou à mendicância. Isso também nos dá a entender o cuidado que se deve tomar com o que se ouve. Hoje é muito comum ouvir um evangelho franciscano, aquele evangelho que diz: olha, não se preocupe com dinheiro, olha, você não precisa ter nada, olha, e que o mais importante é você ter Deus. Não tenha dúvida, Deus acima de tudo. Mas você tem necessidades. Então, mais uma vez eu te digo, cuidado com o que você ouve, cuidado com a direção que você segue, vê se de fato ela é a direção que cabe à sua vida. E finalizando tudo isso, tem um detalhe muito importante da história que Bartimeu não sabia, eu quero colocar aqui para você. O milagre que ele recebeu foi um dos últimos milagres que Jesus operou na terra. Sabe por quê? Porque a partir dali, como ele estava caminhando para Jerusalém, o próximo evento foi a sua crucificação. Então aquela era a hora do milagre, aquele era o momento de se manifestar a fé. E eu pergunto a você, será que essa não é a sua hora? Então se levante, se for necessário clame, se for necessário ore, mas aproveite, porque essa pode ser a sua hora, a hora do seu milagre. Que Deus te abençoe através dessa mensagem, abra o seu entendimento e te faça tornar a ver o que Deus tem preparado para você. Um forte abraço, compartilhe essa mensagem. Se você não é inscrito, se inscreva também no nosso canal. Nos ajude a fortalecer. Forte abraço.